Eu nunca imaginei que a maior humilhação da minha vida aconteceria diante de mais de 90 pessoas, e provocada pela minha própria família. Naquele dia, durante a festa de aniversário da minha irmã, minha mãe pegou o microfone e revelou um segredo que destruiu anos do meu esforço, e ainda achou que eu deveria agradecer. As pessoas riram, minha irmã debochou, e eu senti meu mundo desabar bem ali, no meio da pista de dança iluminada. Mas o que eles não sabiam é que aquela noite marcaria o fim da filha submissa que eles sempre conheceram, e o começo da minha virada definitiva. Se você quer descobrir o que aconteceu depois, e como cada um deles pagou caro pelo que fez, fica comigo até o final desta história. Você não vai acreditar no desfecho. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Eu sempre soube que, dentro da minha própria casa, eu ocupava um lugar que ninguém realmente queria preencher. Cresci ouvindo minha mãe dizer que eu precisava ser forte, madura, compreensiva, enquanto a minha irmã, Luísa, recebia o título não oficial de estrela da família. Era ela quem tinha os abraços, os elogios exagerados, os presentes caros, a liberdade para errar quantas vezes quisesse. Eu era o apoio invisível, aquela que não dá trabalho, aquela que entende as dificuldades da família. Aos poucos, fui entendendo que esse era só um jeito elegante de dizer que eu precisava me virar sozinha. Mesmo assim, eu nunca deixei de acreditar que, de algum modo, quando eu conquistasse algo grande, meus pais finalmente perceberiam o meu valor. Por isso, assim que comecei a trabalhar, ainda com 19 anos, comecei também a juntar dinheiro para o meu sonho, a entrada do meu próprio apartamento. R$ 50 aqui, R$ 100 ali, depois R$ 300, e quando consegui um cargo melhor na empresa, passei a investir valores mais altos. Eu via aquele fundo crescer e sentia que, pela primeira vez, algo dentro de mim também crescia. Era como se eu estivesse construindo não apenas um lar, mas uma segunda chance para mim mesma. Ao longo dos anos, meus pais sempre souberam do meu plano, mas nunca demonstraram real interesse. Minha mãe dizia que era melhor eu morar perto deles para não me perder. Meu pai, quando queria parecer bem-humorado, falava que apartamento pequeno só servia para acumular contas. Já Luísa, sempre debochada, dizia que esses lugares apertados não combinavam com alguém da idade dela. Ela não trabalhava, vivia de mesada e de uma sucessão interminável de cursos que nunca terminava. Enquanto isso, eu seguia firme, acreditando que, no fim, meu esforço valeria a pena. Quando Luísa decidiu que faria uma festa de aniversário memorável, meus pais se mobilizaram como se ela fosse alguma celebridade local. Foram semanas de preparativos, reuniões, degustações e reclamações sobre preços absurdos. Eu observei tudo com distância, porque sabia que, de algum jeito, acabariam me pedindo dinheiro, como sempre. Mas, naquele ano, decidi manter firme minhas economias. Eu estava a poucos meses de alcançar a meta para a entrada do meu apartamento. Pela primeira vez, eu disse não. E meu não ecoou mal dentro daquela casa. Mesmo assim, compareci à festa. Quase 90 convidados, música alta, decoração exagerada, garçons circulando como se estivéssemos em um evento de gala. Eu me senti deslocada, como sempre, mas respirei fundo. Era só uma noite, eu repetia para mim mesma. Uma noite em que eu seria apenas mais um rosto no meio da multidão. Foi quando aconteceu. Quando a mãe da aniversariante subiu ao palco improvisado para fazer um discurso, pensei que seria apenas mais uma demonstração do favoritismo habitual. Mas, de repente, minha mãe chamou meu nome. Senti dezenas de olhares virarem-se para mim. E, com um sorriso orgulhoso, ela anunciou, diante de todos, usamos o dinheiro que você guardou para a entrada do seu apartamento para pagar o casamento da sua irmã. O casamento dela vale muito mais do que esse apartamento simples. A risada abafada da plateia ainda ecoava quando Luísa, radiante no vestido caro, se aproximou do microfone e completou: Mana, depois você junta esse dinheiro de novo, e talvez eu te chame para o meu casamento. E a gargalhada geral veio como uma onda, quente e cruel,
engolindo qualquer resquício de dignidade que ainda existia em mim naquele momento. Mas aquele instante, que eles acreditavam ser o meu constrangimento, foi exatamente o ponto em que tudo mudou. Porque, ali, entre gargalhadas e humilhação, eu percebi uma verdade que adiava há anos: aquela família não me amava. Não como eu amava. Não como eu merecia. E, a partir daquela noite, os três, meus pais e minha irmã, aprenderiam da pior forma que ninguém pisa em mim impunemente. Quando ouvi aquela gargalhada coletiva, senti minhas pernas fraquejarem como se o chão tivesse derretido sob meus pés. O salão estava iluminado com luzes douradas, mas tudo ao meu redor pareceu desbotar. A única coisa que eu conseguia enxergar com clareza era a expressão satisfeita da minha mãe, orgulhosa do próprio anúncio, como se tivesse revelado uma grande conquista familiar. Luísa, por sua vez, sorria como criança que ganhou brinquedo novo, e embora, naquele caso, o brinquedo fosse o meu futuro. Eu deveria ter reagido ali mesmo. Gritado. Confrontado. Mas não consegui. Fiquei paralisada. Era como se um filme silencioso tivesse se instalado na minha mente, enquanto o mundo ao redor continuava em volume máximo. Pessoas me observavam com uma mistura de diversão e curiosidade, como se eu fosse parte da atração da noite. Uma mulher que eu mal conhecia, amiga de algum amigo da minha irmã, se aproximou e disse: "Não fica chateada, Flor, família é assim mesmo." Fiquei me perguntando quantas vezes eu já tinha ouvido essa frase na vida. Saí devagar do salão. Ninguém tentou me parar. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém sequer notou que eu estava deixando a festa, exceto o garçom que me viu pegar minha bolsa e perguntou se eu queria levar um pedaço de bolo. Agradeci com um sorriso automático e segui até o estacionamento. Quando entrei no meu carro, as lágrimas finalmente vieram. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de algo que eu ainda não sabia nomear, uma mistura de raiva, incredulidade e uma estranha sensação de libertação. Peguei o celular com as mãos tremendo e entrei no aplicativo do banco. Eu sabia que encontraria a confirmação do que minha mãe tinha dito com orgulho. E lá estava, a transferência concluída. O valor exato que levei anos para juntar, mais de R$ 48 mil, tinha desaparecido da minha conta. Eles realmente fizeram isso. Senti um frio percorrer minha espinha. Não por causa do dinheiro, mas porque percebi que eles nunca tinham me visto como filha. Eu era apenas uma fonte conveniente. Um recurso. Uma reserva financeira ambulante. Uma peça de reposição para os sonhos de outra pessoa. Naquela noite, dormi mal, mas acordei diferente. Estranhamente calma. Minhas decisões costumavam vir acompanhadas de dúvidas, hesitações, longas análises. Mas naquela manhã, tudo pareceu óbvio e quase simples. Eu precisava agir. A primeira coisa que fiz foi ir ao banco. Fui atendida por uma gerente chamada Patrícia, que ouviu minha história com expressão séria, anotando tudo. Quando mencionei que a transferência havia sido feita sem minha autorização, ela franziu a testa e pediu para ver os documentos anexados. Estranho, murmurou, clicando na tela. A transferência foi feita presencialmente, usando um formulário físico. Meu coração acelerou. Mas eu não assinei nada. Ela me encarou por alguns segundos, depois respirou fundo. Nesse caso, vamos precisar abrir um processo de contestação imediata. Se houve falsificação de assinatura, o banco precisa investigar. Fiquei observando a tela enquanto ela digitava. Pela primeira vez, senti que alguém estava realmente do meu lado, mesmo que fosse apenas por obrigação profissional. Quando saí do banco, meu celular começou a vibrar com notificações, mensagens de parentes, de amigos distantes, de pessoas que estavam na festa. Alguns perguntavam se eu estava bem. Outros riam. E alguns, que claramente ouviam a versão distorcida da minha família, me acusavam de lhe estragar o momento de Luísa ao sair da festa como uma dramática. Eu ri. Um riso curto, seco. Logo depois, vi as mensagens que realmente importavam, as dos meus pais e da minha irmã. Da minha mãe: precisamos conversar. Você saiu sem agradecer pelo anúncio. Do meu pai: você está fazendo tempestade.
Assuma sua parte e siga em frente. E de Luísa, se você quiser ficar no casamento, posso tentar te colocar na lista. Mas tem que parar com esse show. Foi naquele instante que senti a chave virar dentro de mim. Não havia arrependimento, nem reflexão, nem sequer preocupação. Eles estavam irritados porque eu não aceitei a humilhação de cabeça baixa. E então, percebi, aquilo não era apenas sobre dinheiro. Era uma vida inteira sendo roubada aos poucos. Aquele momento final foi apenas o roubo mais visível. Entrei em casa, olhei ao redor e senti um silêncio diferente. Um silêncio de decisão tomada. A partir dali, eu não seria mais a filha compreensiva. Nem a irmã que suportava tudo. Nem a mulher que sempre dizia sim. Eu seria outra pessoa. E eles ainda não tinham a menor ideia do que isso significava. No dia seguinte, acordei com a luz invadindo meu quarto como se estivesse me convidando para uma vida nova. Era cedo, nem 7 da manhã, mas eu já estava sentada à mesa com uma xícara de café que esfriava rápido demais. Não era ansiedade. Era foco. Eu sabia exatamente o que precisava fazer, e pela primeira vez na vida eu realmente sentia que tinha controle do que viria a seguir. O processo com o banco traria consequências, e eu queria que trouxesse. Não por vingança, mas porque eu precisava restabelecer algo que minha família nunca respeitou: limites. E limites, quando impostos tarde demais, geralmente vêm acompanhados de ruídos. Ainda assim, eu não fazia ideia de que os ruídos viriam tão rápido. Por volta das 9 da manhã, alguém bateu na porta com força. 3 batidas secas, insistentes, o tipo de batida que carrega mais autoridade do que educação. Quando abri, encontrei minha mãe e meu pai no corredor do meu prédio. Minha mãe com os olhos semicerrados, o cabelo preso de qualquer jeito, meu pai com uma expressão de irritação que eu conhecia desde a infância. Eles tinham vindo para exigir respostas, não para pedir desculpas. Que cena você fez ontem? Minha mãe começou antes mesmo de eu dizer bom dia. Sair da festa daquele jeito, foi constrangedor. A constrangedora foi a senhora, respondi, mantendo a porta entreaberta para não convidá-los a entrar. Meu pai franziu a testa, como se não estivesse acostumado a me ouvir falar daquele jeito. Você está dramatizando, ele disse, erguendo o queixo. Luísa é sua irmã. O casamento dela é importante para a família. Você devia estar feliz por poder ajudar. Eu não ajudei, retruquei. Vocês roubaram. A palavra ficou pairando no ar. Roubar. Meus pais odiavam ouvir a realidade nua e crua. Eles preferiam a versão suave, aquela que deixava seus erros mais palatáveis. Mas eu não estava mais disposta a proteger a imagem deles. Minha mãe cruzou os braços. Não fale assim com seu pai. A gente só adiantou uma decisão familiar. Você foi criada na nossa casa, alimentada por nós. É sua obrigação devolver um pouco. Eu ri. Não consegui evitar. Minha obrigação? Perguntei. A minha única obrigação é comigo mesma. E com o meu futuro. O rosto da minha mãe ficou vermelho. O do meu pai, também. Você colocou o banco contra a gente. Ela acusou, apontando o dedo para mim. Já recebemos mensagem deles dizendo que a transferência está sendo contestada. Você quer nos prejudicar? Vocês se prejudicaram sozinhos quando falsificaram a minha assinatura, respondi, firme. Eu só estou corrigindo. Meu pai deu um passo à frente, como se quisesse impor presença. Você vai retirar essa contestação. E vai pedir desculpas. Está claro? A voz dele era a mesma que usava quando eu era criança e derramava suco no chão. Autoritária, cheia de certeza de que eu cederia. Mas algo dentro de mim já não reagia mais a essa autoridade. Vão embora, e eu disse, sem elevar o tom. Agora. Você acha que pode nos expulsar? Minha mãe rebateu, indignada. Sim. E fechei a porta na cara deles pela primeira vez na vida. O silêncio depois do clique da porta foi quase ensurdecedor. Mas era um silêncio bom. Um silêncio de mudança.
Eu me encostei na porta e respirei fundo. Minhas mãos estavam trêmulas, mas não por medo. Eram mãos que estavam descobrindo um novo poder. Minutos depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem longa de Luísa: "Sério que você está fazendo isso? Eu não acredito. Quase todo mundo da festa está comentando que você surtou. Você está envergonhando a família. E tudo por causa de um dinheiro que você pode juntar de novo. Cresça." Eu não respondi. Apaguei a mensagem. Ela não merecia minha energia. Passei o resto da manhã revisando meus documentos, organizando pastas, reunindo comprovantes. Eu já sabia que aquela situação se desdobraria em algo maior, e eu queria estar pronta. Depois disso, liguei para o RH da empresa onde trabalho e pedi alguns dias de folga. A moça que me atendeu perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim. Era quase verdade. À tarde, recebi uma ligação inesperada de alguém que eu não imaginava que se envolveria: minha tia Helena, irmã mais nova da minha mãe. Ela sempre foi mais neutra, quase invisível nas brigas familiares. "Querida", ela começou com voz cautelosa, "sua mãe está dizendo que você está inventando histórias. Que você ficou com ciúme da festa e criou toda essa confusão por inveja." Fechei os olhos, sentindo o peso previsível daquela mentira. "Tia, eles roubaram meu dinheiro", respondi. "Roubaram a entrada do meu apartamento. Não tem inveja nenhuma. Tem crime." Minha tia suspirou. Eu imaginei. Eu conheço sua mãe. Ela tem esse jeito de empurrar tudo para o lado dela. Só liguei para dizer que, se precisar de algo, pode contar comigo. E você fez certo em contestar. Mesmo que eles não admitam agora, você fez o que era certo. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Aquele apoio simples, fez mais por mim do que qualquer festa milionária que minha irmã pudesse ter. "Obrigada, tia", respondi. De verdade. Depois da ligação, percebi que talvez, pela primeira vez, eu não estivesse completamente sozinha. Mas também percebi outra coisa: minha família não iria aceitar aquilo calada. Eles estavam se preparando para uma guerra. E eu, pela primeira vez, estava pronta para lutar. Nos dias seguintes, a situação tomou proporções que nem eu poderia ter imaginado. A contestação do banco, que eu esperava que fosse um processo discreto, virou assunto dentro da minha própria família em questão de horas. Minha mãe, especialista em transformar qualquer coisa em novela, rapidamente espalhou a versão dela, a de que eu tinha surtado, inventado histórias e, claro, que era uma ingrata. O que ela não esperava era que o banco fosse levá-la tão a sério. Na tarde da segunda-feira, recebi uma ligação da gerente Patrícia pedindo que eu retornasse à agência. Disse que havia surgido um desenvolvimento importante. Meu coração disparou. Quando cheguei, Patrícia me recebeu com uma expressão séria, não a neutralidade profissional de antes, mas algo mais grave. "Precisamos conversar na sala de atendimento reservado", ela disse. Assim que nos sentamos, ela abriu uma pasta com alguns documentos. Conferimos a assinatura da transferência com a assinatura arquivada no seu cadastro, e elas não batem. O setor jurídico do banco decidiu abrir uma investigação formal por possível falsificação. Senti meu estômago apertar, mas não de medo, e sim de confirmação. Eu sempre soube que meus pais ultrapassavam limites, mas ver aquilo ali, registrado, investigado, era como se finalmente alguém estivesse mostrando a eles que o mundo real não funciona conforme suas vontades. Além disso, Patrícia continuou, tivemos relatos de que uma pessoa se apresentou como sua representante legal no dia da transferência. Meus olhos se arregalaram. Representante legal? Quem? Segundo o funcionário da época, foi sua mãe. Por alguns segundos, perdi o fôlego. Minha mãe não apenas tinha roubado meu dinheiro, ela tinha tentado se passar por mim, ou por alguém com autoridade sobre mim. Aquilo ultrapassava todos os limites de confiança, moral e até sanidade. Patrícia respirou fundo antes de continuar: "Isso pode ter consequências graves para ela. O banco vai solicitar esclarecimentos formais. E precisamos saber se você pretende prosseguir com a apuração completa." Eu não hesitei.
Sim. Quero prosseguir com tudo. Ela concordou. Então, prepare-se. Esse tipo de investigação costuma gerar reações intensas. Eu apenas respondi, eu imagino. Mal tinha saído da agência quando meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas eu atendi mesmo assim. Então é verdade, ouvi a voz do meu pai, fria como eu nunca tinha visto. Você realmente deu queixa no banco contra a sua mãe? Fiquei em silêncio por alguns segundos, escolhendo as palavras com a precisão de quem finalmente entendeu o valor da própria voz. Eu fiz o que precisava ser feito. Do outro lado, meu pai explodiu. Você vai destruir sua mãe por causa de dinheiro. Como ousa? Como ousam vocês achar que podem roubar o que me pertence? Respondi, sem alterar o tom. Ele ficou sem palavras. Então desligou sem dizer mais nada. No fim da tarde, veio a tempestade digital. Mensagens de primos, tias distantes, conhecidos que eu mal lembrava. Todos perguntando alguma versão da mesma coisa. O que está acontecendo? Sua mãe tá arrasada. Por que você foi tão longe? E, claro, a mensagem que eu esperava, mas que ainda assim doeu ao aparecer. Luísa, você é doente? O banco ligou para mamãe dizendo que ela pode responder por falsificação. Já imaginou minha mãe investigada por sua culpa? Você virou um monstro. Eu respirei fundo antes de responder, mas, no fim, decidi não responder nada. Silêncio era minha melhor arma. E também meu melhor escudo. Naquela noite, recebi outra ligação inesperada, a do advogado que o banco havia indicado para acompanhar o caso, caso eu precisasse. Ele se apresentou como Dr. Henrique e explicou que, se meus pais tentassem pressionar, manipular ou espalhar mentiras que pudessem interferir no processo, isso poderia se voltar contra eles. Você está protegida, e ele disse. O que eles fizeram é grave, e sua postura está correta. Mas esteja preparada para retaliações emocionais. Esse tipo de pessoa não aceita limites facilmente. Eu agradeci, desliguei e fiquei olhando meu apartamento por alguns minutos. Ali, naquele pequeno espaço alugado, percebi que, mesmo com tudo desmoronando ao redor, eu estava finalmente construindo minha própria vida, uma vida que não dependia mais de aprovação nenhuma. Mas o impacto verdadeiro daquela investigação só foi aparecer no dia seguinte, quando cheguei ao trabalho. Logo na entrada, ouvi duas colegas cochichando. Uma delas me olhou como se eu carregasse um segredo obscuro. Nem precisei perguntar, a história já estava circulando. Não sabia como, mas alguém da família já tinha espalhado que eu tinha denunciado meus pais para a polícia, o que nem era verdade, ainda. Durante o almoço, uma colega mais próxima, Bianca, sentou ao meu lado. Estão falando um monte de bobagem lá fora, ela disse. Melhor você saber. Disseram que você roubou dinheiro deles e agora está acusando sua família para esconder. Eu dei uma risada cansada. Claro que disseram. Eu sei o que é verdade, ela completou. E estou com você. Só, fique preparada. Isso vai escalar. E ela estava certa. Porque naquela mesma noite, quando cheguei em casa, encontrei um envelope enfiado por baixo da porta. Ao abrir, reconheci a letra de alguém que eu nunca pensei que teria coragem de escrever para mim. Você vai se arrepender do que está fazendo. Era da minha mãe. Ameaça ou desespero? Eu ainda não sabia. Mas, de qualquer forma, aquilo apenas confirmou o que eu já sentia, a guerra tinha começado de verdade. E, pela primeira vez, eu não era a parte frágil da história. Naquela noite, eu fiquei olhando para o bilhete da minha mãe por longos minutos, como se as palavras pudessem mudar dependendo do ângulo. Você vai se arrepender do que está fazendo. Não era uma súplica. Era uma ameaça. Uma declaração de guerra feita com a tranquilidade de quem acredita que ainda tem controle sobre tudo. Dobrei o papel com calma e o coloquei sobre a mesa, como quem analisa uma peça de evidência. Até aquele momento, eu tinha me defendido. Reagido. Protegido o que era meu. Mas, quando você percebe que alguém está disposto a atravessar qualquer limite,
entende que algumas batalhas não são vencidas apenas se mantendo firme, e às vezes, é preciso avançar. Na manhã seguinte, eu marquei um horário com o advogado indicado pelo banco, Dr. Henrique. Eu precisava entender até onde aquela situação poderia ir. Ao chegar ao escritório dele, fui recebida com formalidade e café quente. Dr. Henrique era direto, objetivo, e isso me trouxe uma sensação de segurança que eu não sentia havia dias. Eles falsificaram sua assinatura, que ele disse após analisar o relatório do banco. Isso é crime. Grave. Não adianta florear. Eu respirei fundo. E caso eu prossiga, o que acontece? O banco fará uma apuração completa, notificará oficialmente os envolvidos e encaminhará o caso à delegacia especializada, se for confirmado. Haverá depoimentos, perícia, possível denúncia. É um processo longo, mas sólido. Concordei. Parte de mim ainda tentava digerir a ideia de que eu estava, de fato, considerando que meus pais enfrentassem consequências legais. Mas outra parte, a parte que havia sido silenciada por décadas, se sentia estranhamente aliviada. Eu quero seguir com tudo, respondi. Dr. Henrique me analisou por alguns segundos antes de concluir. Então, prepare-se para algo ainda maior, eles vão tentar virar o jogo emocionalmente. Ele estava certo. Ao sair do escritório, encontrei 5 chamadas perdidas da minha irmã e 3 de um número que reconheci como sendo da casa dos meus pais. Ignorei todas. Porém, uma mensagem de voz de Luísa chamou minha atenção, talvez pelo tom desesperado. Quando ouvi, a surpresa veio: você colocou a mamãe em apuros. Ela teve que ir ao banco hoje de manhã dar explicações. Ela chorou na frente de todo mundo. Como você pôde fazer isso com ela? Ela é sua mãe. Você está acabando com a nossa família. Eu pausei a mensagem no meio. A frase "ela é sua mãe" me atravessou como uma ironia amarga. Porque mãe não rouba o futuro da filha. Mãe não usa a assinatura da própria filha como ferramenta de conveniência. Mãe não humilha uma filha diante de 90 pessoas. Eu desliguei o celular e decidi que seria melhor passarmos alguns dias sem contato algum. No trabalho, a situação ganhou mais um capítulo. Naquele dia, minha supervisora me chamou para conversar. Ela parecia desconfortável, quase constrangida. Recebemos uma ligação, peculiar, que ela disse, evitando meus olhos. Uma mulher, dizendo ser sua mãe, informou que você está emocionalmente instável e que talvez precise de avaliação. Disse que você tem inventado histórias, e que poderia prejudicar clientes se não for afastada. Meu sangue gelou. Ela disse isso, para a empresa? Disse. Mas não se preocupe, minha supervisora continuou. Sabemos que isso não faz sentido. Só preciso alertar você para registrar formalmente qualquer assédio ou perseguição que esteja sofrendo. Saí da sala com um misto de indignação e perplexidade. Minha mãe estava disposta a atravessar limites que eu jamais poderia imaginar. Agora tentava sabotar meu trabalho, meu sustento, para me obrigar a recuar. A máscara dela estava caindo diante dos olhos de todos. E isso foi ficando evidente quando, no dia seguinte, recebi uma visita inesperada na empresa, minha tia Helena. Ela apareceu com um olhar preocupado e uma pasta de documentos nas mãos. Acho que você precisa ver isso, ela disse, me puxando para um canto reservado. Dentro da pasta, havia cópias de mensagens que minha mãe tinha enviado para vários parentes, vizinhos e até conhecidos distantes. Mensagens longas, algumas quase dramáticas, onde ela me acusava de ingratidão profunda, instabilidade emocional, ataques de ciúme e vontade de destruir o casamento de Luísa. Havia até prints de conversas editadas para parecer que eu tinha dito coisas absurdas. Tia Helena balançou a cabeça com tristeza. Eu tentei falar com sua mãe. Tentei fazê-la ver que isso ia longe demais. Mas, ela não quer ouvir. Fechei a pasta devagar. Você está do meu lado? Perguntei. Ela concordou. Estou. E posso testemunhar no banco, se for preciso. Foi a primeira vez em muito tempo que senti algo parecido com Amparo. E essa sensação continuou se espalhando nos dias seguintes,
quando outras pessoas começaram a me procurar discretamente. Primos que antes riam das piadas sobre mim agora admitiam estar chocados com o que meus pais fizeram. Uma vizinha contou que ouviu minha mãe se gabando de ter resolvido tudo por conta própria no banco semanas antes da festa. Até colegas de trabalho passaram a me tratar com mais empatia. A verdade estava saindo pelas frestas. E, enquanto a imagem deles desmoronava, a deles se agitava por dentro, porque quando um castelo é construído sobre mentiras, qualquer vento ameaça derrubar tudo. Naquela mesma semana, recebi uma ligação de Dr. Henrique: precisamos que você venha amanhã. O banco finalizou a análise. Temos um resultado importante. Meu coração acelerou. Era o momento que definiria tudo o que viria a seguir. Fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. A guerra estava chegando ao seu ápice. E eu estava pronta para ouvir cada palavra. Cheguei ao escritório do Dr. Henrique na manhã seguinte com um aperto no estômago que misturava nervosismo e uma estranha sensação de alívio antecipado. Era como se meu corpo soubesse que aquele dia definiria não apenas o rumo da investigação, mas o rumo da minha vida inteira. Ele me recebeu com a mesma postura calma e objetiva de sempre, mas havia algo diferente no ar, uma gravidade contida, uma espécie de respeito silencioso. Temos o resultado oficial, ele disse, abrindo uma pasta com a ponta dos dedos. E não há margem para dúvidas. Me inclinei para frente. A assinatura no documento de transferência foi declarada falsificada. Ele levantou o olhar. A perícia confirmou que não é sua. Eu respirei fundo, sentindo um peso imenso se dissolver dentro de mim. Não era surpresa, eu sempre soube, mas ouvir aquilo de maneira formal, institucional, validada, era como se alguém finalmente tivesse testemunhado minha vida inteira. Além disso, ele continuou, o funcionário que realizou o procedimento reconheceu sua mãe como a pessoa que apresentou o documento e solicitou a operação. Senti minhas mãos formigarem. Minha mãe. Assinando por mim. Pedindo uma transferência de um valor que levei anos para juntar. E tudo isso, sorrindo diante de 90 pessoas como se fosse um feito digno de aplausos. O banco vai registrar um boletim interno e encaminhar para a delegacia especializada, Dr. Henrique completou. Agora precisamos decidir o próximo passo. Você quer seguir adiante com uma denúncia formal? Por um instante, hesitei. Eu sabia que aquela pergunta não dizia respeito apenas ao crime financeiro, dizia respeito à minha história inteira com eles. A culpa que tentaram plantar em mim, a humilhação pública, a manipulação emocional, a tentativa de destruir minha reputação no trabalho, tudo isso fazia parte do pacote. Eles cruzaram todos os limites. E limites quebrados não voltam ao lugar por milagre. Sim, respondi, com firmeza. Quero seguir até o fim. Ele concordou, como se estivesse esperando exatamente essa resposta. Saí do escritório com a sensação estranha de que não era eu que encaminhava, mas uma versão nova, recém-nascida. A cidade parecia diferente, não porque havia mudado, mas porque eu tinha mudado. De repente, tudo parecia mais claro. Enquanto voltava para casa, meu celular vibrou com notificações incessantes, mas só fui olhar quando cheguei no apartamento. Lá estavam as mensagens, de Luísa: você é cruel. Mamãe foi chamada ao banco de novo. Isso é perseguição. Do meu pai: você vai acabar sozinha na vida. Ninguém quer uma filha assim. Da minha mãe: depois de tudo que fiz por você, é assim que você agradece? Você não presta. Li cada uma lentamente. E apagava. Uma por uma. Sem responder nada. Porque eu finalmente tinha entendido, nenhuma daquelas pessoas merecia resposta. Nos dias seguintes, o caos tomou forma. Minha tia Helena me ligou quase todos os dias para contar como os meus pais estavam reagindo agora que a investigação tinha se tornado séria. Eles não conseguiam mais segurar a narrativa. Alguns parentes começaram a questionar, outros se afastaram deles discretamente, e alguns, os mais próximos emocionalmente ao drama, tentaram culpar a mim, repetindo o discurso da minha mãe. Mas, aos poucos, a verdade foi se impondo. Afinal, não era ciúme. Não era uma briguinha familiar.
não era drama. Era crime. E a postura dos meus pais só piorava conforme as evidências aumentavam. Minha mãe passou a dizer que tudo não passou de um mal-entendido, depois mudou para foi sem querer, depois para eu só quis ajudar. E finalmente, para ela é injusta, eu deveria ser protegida. Era quase irônico, ela queria ser tratada como vítima, mas ignorava que eu era vítima desde o início. Enquanto isso, eu seguia vivendo minha vida. Trabalhando. Cuidando do meu futuro. Conversando com gente que realmente se importava. Reorganizando meus planos. E, principalmente, respirando alívio por não estar mais presa naquela teia emocional que me sufocou por anos. O auge da queda deles veio quando o banco bloqueou temporariamente a conta conjunta que meus pais usavam para gastos pessoais. Segundo o advogado, isso aconteceu porque parte do histórico financeiro apresentava movimentações irregulares relacionadas ao caso. Minha tia me ligou naquela noite, quase sem fôlego, eles surtaram. Estão dizendo que você arruinou a vida deles. Eu apenas respondi, eles arruinaram a própria vida quando decidiram destruir a minha. E eu não estava exagerando. Numa tentativa desesperada de me forçar a reatar contato, minha mãe apareceu no meu prédio. Tocou o interfone repetidamente, mandando mensagens ao mesmo tempo. Não respondi. Ela chegou a gritar que estava passando mal. Eu observei da janela enquanto o porteiro, profissional, discreto, a orientava a procurar ajuda médica se fosse o caso. Ela não estava passando mal. Ela estava perdendo o controle. E pela primeira vez, não havia ninguém lá para ser o tampão emocional dela. Com o tempo, as tentativas de contato foram diminuindo. Depois pararam. E o silêncio que veio depois não era estranho, nem incômodo. Era libertador. Um silêncio que eu nunca tive dentro daquela família. Nos meses seguintes, continuei o processo com o banco, reorganizei minhas economias, conversei com um consultor financeiro e reiniciei meu plano da tão sonhada entrada do apartamento. O dinheiro recuperado, e devidamente devolvido à minha conta, passou a simbolizar não apenas meu futuro, mas minha nova vida. Nunca mais falei com meus pais. Nunca mais falei com Luísa. E nunca senti necessidade. Eu perdi uma família? Eles sim. Perderam a filha que sempre esteve presente. Perderam a pessoa que os ajudava financeiramente. Perderam a única que ainda acreditava neles. Hoje, quando olho para trás, não sinto ódio. Sinto clareza. Eles me ensinaram exatamente como eu nunca quero ser. E, de certa forma, isso vale mais do que qualquer pedido de desculpas jamais poderia valer. Não reatei laços. Não pretendo reatar. Eu escolhi a mim. E essa foi a decisão mais importante, e mais libertadora, da minha vida. Se você acompanhou essa história até aqui, deixe o seu like, isso ajuda muito nosso canal a alcançar mais pessoas que também gostam de relatos fortes e cheios de superação como este. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque ainda temos muitas histórias emocionantes vindo por aí. Agora me conta aqui nos comentários, você teria feito o mesmo que essa filha fez ao enfrentar a própria família depois de uma injustiça tão grande? Quero muito saber a sua opinião. E aproveita para me dizer também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para que eu possa passar lá nos comentários e deixar um coração especial no seu nome. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se identificar ou refletir com essa história. Sua ajuda faz toda a diferença para a nossa comunidade crescer cada vez mais. Muito obrigado por assistir até o final, e até a próxima história. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.